Muito bem, né? Nós já estamos, então, de volta com você, né, em mais um dos nossos encontros. E a gente começa mais uma vez a exaltar a felicidade que nós estamos, né? De mais uma vez nós estarmos, então, juntos para falarmos dos Yoga Sutras de Patanjali. Eu quero salientar também a você que está me acompanhando que nós vamos estar trazendo hoje as tratativas, né, da sessão de número 2 do Sutra de número 5. Né? Nós estamos, então, em nosso quinto encontro, né? Mais encontros, talvez o sexto encontro, né? O sétimo encontro, ou alguns encontros a mais, mas dentro da sequência, né, dos sutras, este é o quinto sutra que nós estamos trazendo como um encontro, né, dentro da sessão de número 2, tá? Nós estamos falando, né, já a partir do sutra de número 3, e claro, também utilizando o sutra de número 2 como introdutório para o tema, nós estamos falando exaustivamente, e assim vamos falar por um período de mais alguns sutras sobre os kleshas, né? Sobre os kleshas, como eles estão ativos, como eles agem em nossas vidas, o que são, né, principalmente os kleshas, e como os kleshas, né, condicionam a vida da mônada, condicionam a vida daquele purusha, condicionam, né, a vida desse espírito que passa a habitar, né, um ambiente no qual ele julga, né, esse novo mundo que é criado para a sua personalidade habitada, ele julga ser o verdadeiro eu, né? E na realidade o yoga vem nos mostrar que não, que ele sobressai, né? Que ele vai muito mais adiante, que ele vai muito mais além e que ele é a plenitude, né? Que ele é ele é o todo, ele não é a limitação no qual ele é imposto, mas quando ele assume, né, a personalidade limitada, a consciência, né, que é uma expressão de um todo, ela funde-se, né, e confunde-se com o ambiente no qual ela é inserida, né. Há um efeito chamado Maya, chamada ilusão, né, que passa a atuar profundamente, fortemente, né, na vida desse Purusha, né, e esse Purusha perde a sua real identidade. A sua real identidade ela é diluída, né, por assim dizer, dentro desse ambiente no qual ela tende a assumir, né, Ela toca nesse ambiente, ela dá vida, né, nesse ambiente, ela funde-se a esse ambiente, ela gera, atuando nesse ambiente, né, uma vida, ela gera também, né, toda a possibilidade de ter experiências, né, nessa incubadora, por assim dizer, né, nesse local onde ela se encontra, né? E ali ela cria uma personalidade, ela cria uma vida e começa um monte de situações que são consideradas por Patanjali como as misérias, né? Que não é o pleno, não é o tudo. É a fragmentação, é a sombra. E ali esse Purusha, né, ele passa a ser o chamado prisioneiro, né, chamado prisioneiro. O yoga é o momento, então, no qual esse Purusha, né, essa Purusha dentro de uma personalidade, começa dentro do ciclo evolutivo, através dessas suas experiências, através da evolução do campo evolutivo, começa a entender, né, através das experienciações que vai tendo, que ele é muito mais que isso, né, que ele é maior do que tudo isso. Aí ele começa os questionamentos, aí ele começa, dentro do seu próprio ciclo evolutivo, ele começa a crescer, né? Ele começa a querer retornar e começa a querer buscar respostas. Começa a haver por assim dizer, conflitâncias com a verdadeira existência, começam os questionamentos, e embasado nas conflitâncias e nos questionamentos, começa também aí o regresso para a casa, né? É onde começa o trabalho do yoga, né? É onde começa o yoga. O yoga é vida. As pessoas muitas vezes perguntam, mas o yoga é essas práticas, o yoga ela é essa determinação? Não, gente, o yoga é toda a vida. A vida é o yoga, porque o yoga, a palavra yoga significa união, né? Significa união
num sentido de religar, né, de reconectar, de buscarmos conectarmos. Isso vem mostrar que só se conecta quem está desconectado, né? Só se une quem é que está desunido. Se é o único que está desunido, só busca conectar novamente o que está desconectado. Então, yoga é o caminho de nossas vidas, porque nós somos marchantes, né? Nós somos errantes dentro da espiritualidade, dentro desse caminho, e nós estamos buscando, né? Nós estamos buscando o retorno para a plenitude, né? O nosso retorno é para a plenitude. Então existe o caminho, né? O caminho tradicional, que é o caminho da própria vida, próprio ciclo evolutivo, proporcionado pelas hierarquias, proporcionado pela a linha do tempo, mas existe também o momento que o Purusha passa, através de sua própria consciência, assumir o caminho, né? Assumir as rédeas de sua vida e começa a acelerar todo o processo. Ele começa a se colocar, né, para o ponto onde ele quer chegar, e o ponto onde ele quer chegar começa a ficar mais próximo, né? Mais próximo é uma lei de economia universal, é uma lei do universo que nos permite, né, realizar essa caminhada, tá? E aí nós adentramos então para tentar experienciar um pouco o que são os kleshas. Nesses últimos vídeos a gente trouxe muitas experiências, né, do que são os kleshas. Falamos sobre deles, falamos que eles são 5, né? Eles atuam 5, eles atuam dentro por assim dizer, dos nossos próprios corpos, né? Cada uma manifestação de um nosso corpo, ele é um klesha, né? Ele é um klesha, ele se manifesta um klesha, né? E é muito interessante de ver. Então nós começamos a falar, né, que a origem de todos eles é em avidya, né? E o desfecho, claro, né, ela culminaria com um desejo violento, né, de vida, de existir, que é a abnivesha, né? Esse seria o último klesha, né? O último klesha. Ele começa de um lado, termina para o outro, formando uma série, né, que é alimentada por esta ignorância e culmina com esse desejo puríssimo, né? Esse desejo muito forte de viver, né? Claro que esse desejo forte de viver não é o viver do Purusha, porque o Purusha é eterno, mas é um desejo forte de viver, né? Um desejo, assim, por assim dizer, forte, né, de viver desta personalidade, né? A gente faz de tudo para se perpetuar na vida. Queremos deixar estátuas, monumentos, queremos que o nosso nome seja exaltado, queremos que o nosso nome seja coroado, desejamos, né, nunca morrer. Todos nós temos dentro de nós um sentimento de que vai morrer tarde. Eu vou morrer quando eu tiver 60 anos, 70 anos. Ou tem, né, um pensamento sobre isso. Quando é que eu vou morrer? Eu não quero morrer. Eu acho que eu sou diferente de todo mundo, eu tenho um poder especial, e esse poder especial me faculta a viver muito mais. E na realidade não, nós somos igual a todo mundo. Nós somos igual a todo mundo e esse corpo tem um prazo de validade, e esse prazo de validade, a cada dia que se passa, é um dia a menos, né? A cada dia que passa é um dia a menos, e assim vai fazendo todo o ciclo. Mas muito bem, o nosso objetivo, né, nós tratamos no vídeo anterior, que nós falamos como é que atua os kleshas, né? Em que grau os kleshas existem. E nós percebemos que os kleshas, eles atuam em 4 graus, né? 4 graus os kleshas estão atuando em todas as pessoas. Essa classificação, ela existe para todas as pessoas, praticantes e não praticantes de yoga, independentemente da altura hierárquica ou do grau de evolução que eles têm. Essa classificação, ela se habilita a todos, a toda a humanidade. É uma classificação universal, né? Uma classificação de todo o nosso mundo. Nós podemos perceber de que forma. Existe 4 graus. Existe o grau dormente, né? Escuta que quando fala dormente não diz eliminado, fala dormente, né? Está ali numa posição de dormindo, mas existe, mas só está dormente. Dormente, atenuado, alternante e expandido. Tá? São os 4 graus que se encontram, então, a atuação dos kleshas em nossas vidas. Eu estava essa semana refletindo muito, porque nós vamos entrar agora em avidya, né? Avidya propriamente, né? Que é o tornar o não eterno, impuro, mal, e não Atma como sendo o eterno, puro, bem, e Atma respectivamente. E aí nós vamos estar meditando em cima disso. Eu vou convidar você a nós ter algumas reflexões, alguns pensamentos acerca, né, acerca aí dessas palavras, né, dessas palavras aqui, que já vão dar de cara para nós o resultado do que é
essa avidya. E você vai sentir, você vai tocar, você vai sentir dentro de você isso, você vai tocar dentro de você, você vai dizer, puxa vida, eu vivo nesse sentido, mas não tinha pensado, refletido desse modo. Agora eu percebo que estou mesmo dentro dessas atuações. Esse é o objetivo. Então a gente vai estar trazendo para você, né, o Sutra de número 2, da sessão de número 5, para tratar exclusivamente do modus operandi de avidya, né? Mas nós temos que entender que o quê? Que a avidya é apenas o início na cadeia de cima para baixo, tá? Então de cima para baixo ela é, né, o topo da cadeia. E a partir do momento que existe, né, essa junção entre Purusha, que é livre, que é eterno, que já é por ele mesmo, né, é toda a plenitude de manifestação, é o eterno, é o puro, é o Atman, né, de todo o universo, é a consciência de todo o universo. A partir do momento que ela funde-se com a matéria, ela traz essa fusão entre Purusha e Paktri, entre matéria, aí começa, né, a atuar os graus de, né, os chamados graus de ilusão. Aí começa a atuar Maya. E aí começa, claro, quanto mais envolvida essa consciência, mais envolvida essa consciência diluída de um todo, estiver envolvida na matéria, mais forte será os graus de ilusão no qual ela estará envolvida, tá? Vamos começar assim, ó, para nós começarmos a entender. Vamos começar com alguns graus de raciocínio aqui e nós vamos expandindo os raciocínios à medida que nós vamos tendo. Nós temos que entender que existe algo, né? Existem duas coisas distintas dentro do universo, né? Dentro do universo manifestado, o universo criado por Deus. Existe a consciência e existe a matéria, né? Essa consciência ou esse espírito universal é toda a inteligência. Eu vou tentar criar um raciocínio aqui, tá? É toda a inteligência, é toda a expressão do conhecimento, é toda a expressão da eternidade. Ele é independente de Purusha, da matéria, né? Da matéria, ele já é. A matéria, podemos dizer que existe leis, mas com a consciência ela engloba tudo. É necessário que se esteja a consciência. A consciência é a dualidade junto com a matéria, né? É a dualidade, é um par oposto da matéria. Nós vemos, né? Nós vemos que existe consciência atuando em toda a matéria, em todo o Paktri. Existe um certo grau de consciência, né, que atua na madeira, nessas matérias, na matéria que está aqui no chão, nessa matéria, porque existe empregamento de leis, de forças que fazem com que essas coisas, apesar de serem ilusórias, né, mas elas existem, elas se manifestam e elas trazem, né, tragam para nós no campo, né, de nossas observações, elas trazem para nós um resultado, né, elas nos trazem um resultado. Então nós temos que entender que tudo isso. E a partir do momento que, né, esta macro-consciência, essa marra-consciência, essa superconsciência, ela começa, né, ela é diluída, ela traz uma diluição, ela começa a envolver-se, ela começa a adentrar os campos da matéria. A partir deste momento começa então a envolver-se com essa matéria e começa a perder o seu grau de pureza, né? Então, ou seja, nós temos que entender que o espírito já é o eterno, o espírito já é o puro, o espírito já é totalmente o bem. Esse bem é a aventurança, né? É a Ananda, é o amor supremo, é a plena realização, né? O sentimento pleno, mais nobre, mais puro de realização, de amorosidade por todos, né? Entendeu? Nós temos que começar a refletir nesse seguinte. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo que há um caminho chamado avidya, que diz tornar o não eterno, o impuro, o mal e o não atinimã como sendo esses princípios. E nós, quando nos assumimos, né, nós vamos falar agora propriamente da personalidade, propriamente da vida. Nós, quando assumimos, né, a vida, assumimos a personalidade, você percebe que nós não somos, né, nós perdemos a eternidade, né, nós não entendemos mais o que é a eternidade.
nós temos simplesmente um esboço, né, da palavra eterno. Sabemos que eterno é o tudo, né? O eterno, ele é uma palavra que ele tem que englobar a tudo. Até mesmo ela tem que transpor o espaço e o tempo, né? O eterno. Para analisar o eterno, dentro do eterno não existe tempo. Não pode existir tempo dentro do eterno. Dentro do eterno, a palavra tempo, ela tem de ser zerada. Ela tem que ser um elemento vazio, ela tem que ser um elemento que não existe. Como é que vai existir tempo dentro do eterno? Como é que vai existir? Não pode existir tempo dentro da eternidade. Tem que ser algo nulo, né? Tem que ser um fator nulo. Se você começar a ver, né, tem de ser um fator nulo dentro desse sentido. E para analisar que nós estamos condicionados a uma não eternidade. Mas estamos confundindo, né? Há uma grande confusão porque nós vivemos essa vida como se fosse a última vida, né? Nos agarramos aos princípios dessa vida como se fôssemos a última vida. E nós estamos achando que isso é a pureza, né? O que é a pureza? Nós temos que entender que este grau de pureza, né, no qual nós estamos querendo passar, para você que está nos acompanhando, esse grau de pureza, é aquela pureza universal. É a máxima pureza, a máxima expressão do que você possa imaginar do que é algo puro. A consciência por si, ela é pureza, né? Ela é pura. A consciência é a maior expressão de pureza que podemos dizer. Porque quando ela se envolve, né, com algo, ela já é por si só, mas quando ela envolve-se com a matéria, ela perde a sua pureza, né? Ela perde sua totalidade, a sua pureza, e ela começa a ter, né, dentro da sua consciência, ela começa a ter junto com ela, né, diluindo-se, né, um outro elemento. Então já não é mais puro, porque puro é ser único, puro é ser o único elemento, sem ter misturas, ser translúcido, transparente, não estar misturado a nada, não estar condicionado a nada, não estar tendo que estar envolvido com outros elementos para poder existir. É somente ele, puro. E a consciência é isso. E nós, nesse mundo aqui, nós perdemos essa pureza, né? Nós somos impuros, nós precisamos estar unidos à matéria para poder manifestar uma personalidade que é em nós. Nós temos que assumir um corpo físico, nós temos que assumir um corpo de emoções, nós temos que assumir um corpo astral, nós temos que assumir a nossa própria mente, gente. Olha, a nossa própria mente. A nossa própria mente é o obstáculo, né? A nossa própria mente é o obstáculo para que nós não estejamos, né, dentro da própria manifestação, né, da manifestação plena de Atman, né? A nossa própria mente, ela forma como um obstáculo. Observa que a nossa mente, né, ela é o obstáculo, né? A nossa própria mente, ela já é um obstáculo, porque nós conseguimos ir somente até onde o nosso intelecto vai. E o que acontece? O nosso intelecto não é pleno de sabedoria, o nosso intelecto não é pleno de todo o conhecimento, o nosso intelecto ele não consegue olhar esse todo, essa eternidade. E aqui está dizendo, né, que Purusha, ele é eterno, ele é pleno. E como é que a gente não consegue olhar toda a plenitude, toda a coisa? Porque nós estamos do outro lado, nós estamos do lado oposto, né? E isso faz com que existam, então, esses efeitos de avidya em nós, que é essa raiz dos kleshas. Para analisar, as pessoas, eu não sei quantos já tiveram essa reflexão dentro do caminho do yoga, que do mesmo modo que os kleshas atuam, né, na unidade, na personalidade, eles atuam também na universalidade, né, na universalidade das coisas. Se existem 5 kleshas que atuam em mim, na correspondência existem 5 kleshas, né, 5 kleshas que estão atuando puramente em toda a Terra, né, em todo o sistema terreno. Existem 5 kleshas que atuam neles. E se você analisar, se não existe pureza em mim, não existe eternidade em mim, não existe o bem em manifestado em mim, como é que nós podemos dizer que hoje existe isso num grau físico, né? Para analisar. A Terra é eterna,
Não, não é eterno, é um ciclo, ela vai encerrar um determinado momento. É passageira, é pura? Não, não é pura. Ela tem seu grau de impureza, ela está caminhando para se aperfeiçoar, né? Para se aperfeiçoar. Então, se você começa a analisar, tudo que está em mim é correlacionado também com o universo no qual vivo. Os kleshas atuam dentro de Paktri, né? Dentro de Paktri é onde que os kleshas estão fazendo a sua atuação. Não existe um véu, né? Não existe um véu na matéria, não existe um véu que faz com que nós não enxergamos o que é o mundo verdadeiro. E não há um véu que não nos permite ver a nossa própria vida. Então, se você for ver, tudo tem relação, né? Tudo está relacionado. O que há embaixo, há em cima. O que é em cima, também há embaixo. Uma outra coisa que nós temos que ver, né? Que a eternidade, né? Pelos mestres, ela diz que o eterno é aquilo que dura para sempre, né? É por ele mesmo e é o todo. E nós temos que ver que a Paktri é um mundo das projeções, né? Quando essa consciência ela começa a atuar com Paktri para criar, para fazer a criação de algo, ela já é dois, ela é um mais um fundindo-se em dois e surgindo um terceiro elemento. A partir desse momento já é a mistura, já há diluição. Então, a partir desse momento, né, já há atuação desta ilusão, né, já é uma projeção, já é uma sombra, né, já é uma sombra. Então, ou seja, não existe uma sombra na vida, não existe uma verdadeira sombra que encobre uma realidade desse universo, que os cientistas olham para todos os lados, percustam para cá, percustam, né, se as palavras estiverem erradas, desculpa, todo o cosmos, as estrelas, olham para dentro dos átomos e não conseguem enxergar a realidade, não conseguem enxergar uma realidade, não é a Vidya, né, num grau mais elevado que a tua. Aí você olha para nós, os seres humanos, você não vê que dentro de nós também há o mesmo grau, a mesma correspondência? Então, ou seja, quando nós transcendemos dentro de nós, nós transcendemos universalmente. Olha que pensamento interessante, né? Então, quando eu transcendo em mim mesmo, eu transcendo no mundo, porque os mundos que manifestam em mim é os mesmos mundos, né? É os mesmos mundos de gunas. Eu estou no estado de gunas, né? Eu estou atuando dentro dos estados da matéria. Os estados da matéria atuam em mim. Então, ou seja, não existe um mundo universal, e eu não tenho também meu mundo universal, a minha mente. Não existe um mundo universal superior, um mundo espiritual. Não existe em mim também um mundo espiritual. Então, ou seja, não existe o plano físico, a terra, o corpo da terra, existe. Não existe também o corpo em mim, não existe toda a parte energética, logística da Terra, não existe essa parte que está toda hora fazendo com que a Terra exista, né, que ela trabalhe, que as leis opera, não existe, existe da mesma forma em mim. Não existe então um mundo astral, terreno, né, um campo astral na Terra, existe também em mim. Então se existe a Vidya, né, se existe a atuação dos kleshas em mim, existe também as atuações dos kleshas na Terra. Os próprios gunas é a ação dos kleshas em si, os próprios gunas. Então mostra que nossa consciência ela está atada a tudo isso e ela tem que se diluir-se para sair de tudo isso. Isso se chama Maya, isso se chama ilusão. Então a partir do momento que a consciência do mundo, o Senhor do mundo, ele passa a diluir-se, né, a sua mônada, passa a diluir-se para criar essa realidade, para a experienciação, né, dele mesmo, né, diluído-se em diversas outras mônadas, permitindo essas mônadas, as mônadas junto a ele evoluir, há nesse exato momento, né, a evolução, mas não é uma realidade, é uma sombra da realidade, porque não é eterno, tudo que não é eterno é uma sombra, e aqui é o mundo das sombras. Nós estamos vendo coisas irreais a todos os nossos momentos. Nós vemos coisas que julgamos ser reais, mas que não são verdadeiras, são sombras. Então você vê o quanto que a Vidya, né? Quanto que a Vidya, né? Ela está presente e nós não percebemos. E nós julgamos que esse mundo é o mundo real, nós julgamos que essa vida, né? Não julgamos. Para nós essa vida é a vida, né? Nós temos que viver, nós temos que defender nossos interesses, defender nossos propósitos, temos que ganhar o nosso pão de todos os dias, mas nós não temos entendendo o que é
né? Nós não temos respostas plenas, nós não temos as respostas de tudo. Sempre está faltando um algo para onde, da onde vim, para onde vou, o porquê de tudo isso. Nós estamos inseridos dentro de um contexto que nós nem nos questionamos o porquê. O porquê que eu acordo, o porquê que esse corpo acorda, o porquê que esse corpo dorme, o porquê que existe trabalho, o porquê que existe essa organização de leis, o que é o nascimento, o que é a morte. Ninguém faz essas perguntas, né? A ciência ela cresce alargadamente para todos esses lados, rasga os horizontes, mas pergunta para isso, estuda para entender o que é vida, o que é morte. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser de viver e tem de morrer? Por que tem que passar um momento por aqui apagado, né, sentindo raiva, ódio, desconstrução, desamor, tudo, né, agarrando-se a essa efemeridade e depois, em um determinado momento, largar tudo. Ter de largar tudo, abandonar tudo. Tudo que você julga que é teu, teus carros, tua casa, tuas posses, tudo você tem que deixar. E essa pessoa, né? Essa pessoa parte, você parte e essas coisas ficam. Como assim você parte? Para onde? O que é partir? Você morre, o que é morrer? O que é esse estágio? Então, tu percebe? Nós estamos dentro de uma ilusão, nós estamos dentro de uma projeção de ilusão, nós estamos dentro dessa projeção de ilusão, e estamos achando que isso aqui é a vida. Achamos que isso é uma verdadeira vida. Queremos ter prazer, queremos fugir das dores, queremos ter as experiências aqui dentro, né? Nós queremos ter uma qualidade de vida, nós queremos ter assim um tesão, né, muito grande assim pelas coisas, e queremos que não sentimos dor, né? Evitamos dor, queremos... quando vemos a morte chegando a determinadas pessoas, sentimos um medo que nos consome por dentro. Mas como que o eterno vai sentir medo? Como, se nós somos eternos, né, a eternidade vai temer? E da onde vem esse medo? Né? Da onde vem esse medo que me consome? Né? Observa que nós temos medo da morte. Nós temos medo da morte, mas como que eu vou temer algo se eu sou eterno? Então, ou seja, eu sou espírito, eu sou eterno, por que eu tenho medo? O que faz manifestar esse medo? Essa é a avidya, né? Essa raiz todos esses kleshas que faz eu me confundir com tudo isso, achando que eu sou esse corpo, achando que eu sou essa eternidade, achando que eu sou tudo isso. Mas se eu sou o espírito, né? Eu sou a macrointeligência, eu sou aquele que alimenta a existência dessa natureza, desse corpo, eu estou por trás de tudo isso, e eu sou puro. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho incertezas e inseguranças? Né? Vamos fazer o seguinte, nós estamos encerrando já a nossa primeira parte, e claro que nós deveríamos mergulhar ainda mais em outros raciocínios, né, para nós entendermos um pouco mais sobre a vidya, tá? Se eu faço o seguinte, né, antes de nós fechar, um outro pensamento que quero que você fique meditando, né, como que nós precisamos do intelecto se nós somos a eternidade? Nós estamos diluídos. O eterno precisa refletir, o eterno precisa raciocinar? Não, ele é o eterno. O eterno não precisa parar para pensar. Né? Segura aí que já nós voltamos. Ok, voltamos. Como é que pode, né? Seguindo o raciocínio aqui, como é que pode nós temos que ter raciocínio? Eu tenho que fazer 1 mais 1 para entender que é 2. Eu tenho que refletir, né, que se eu fizer uma coisa vai dar um resultado. Como é que eu tenho que parar para pensar? O eterno não para essas coisas. O eterno não existe isso, né? A eternidade não existe raciocínio, não existe intelecto. O intelecto é fragmento, o intelecto é projeção. O que eu estou vendo aqui é projeção. Para analisar o quanto nós somos prisioneiros, né? O quanto nós somos prisioneiros. Eu acho, a gente vai estudar um capítulo inteiro sobre isso, né? Eu percebo que eu vejo aqui, vejo aqui. Olha as discrepâncias, olha os erros já numa interpretação muito evoluída que eu estou dizendo, mas é a única forma que nós temos para expressar isso. Quando eu estou vendo esse aqui, eu tomo consciência dentro de mim que eu estou vendo aqui algo de madeira, né? Só que tem um detalhe, olha o que é a ilusão. Na realidade, olha o que é a ilusão.
os olhos físicos estão percebendo a precipitação dos átomos que tem aqui, estão fazendo uma leitura da precipitação do que tem aqui, estão levando as informações dos meus 5 sentidos, juntamente com as informações coletadas pelos outros corpos, estão conduzindo-as até o cérebro, né, até o corpo mental. Dentro desse corpo mental e mental inferior é feita uma junção de todas as informações que são coletadas, e essas informações que são coletadas apresentam um resultado. Esse resultado ele é fornecido dentro do meu campo mental. Forma-se uma imagem, forma uma composição. Eu sinto prazer, não sinto medo, vai traduzir também um sentimento, despertando essa mensagem. E me apresentou. Mas a alma, né, o espírito prisioneiro da alma, o espírito lá atrás, ele simplesmente vê essa imagem. É isso que ele vê, ele te registrou, vi esta imagem, tenho ciência de ter visto isso. Só que isso não é uma projeção ilusória, porque não é o espírito que está vendo, o espírito está assistindo. Ele está assistindo algo, ele não está vivendo isso aqui. Eu não estou vivendo, o espírito em sua máxima pureza não está vivendo essas coisas. Ele está vendo essas coisas, vendo os resultados do que estão sendo apresentados a eles. Ele é prisioneiro, ele só está lá no profundo, ele é só um espectador. Ele só observa o resultado das ilusões que são fornecidas para ele. Porque isso aqui é ilusão, essa projeção é ilusão. Os resultados das coisas que me chegam à ilusão não é. E mais uma, tudo que não é eterno, tudo que não é duradouro, tudo que um dia some, não é eternidade. É simplesmente uma projeção de uma eternidade, é uma sombra. Não é a luz plena, é a diluição. Porque como é que isso aqui não existe? Isso aqui não existia nessa forma, isso aqui existia em outra forma, foi moldado, foi alterado. O que é eterno, o que é puro, é isento de modificações. Né? O que não se modifica, isso aqui se transforma, se modifica, isso aqui nem é verdadeiro. As constituições dos átomos que aqui se encontram, constituição isso aqui para formar essa projeção, juntamente com a luz que ilumina, né, e me traz, né, para dentro uma leitura. Esta própria leitura já é ilusão, gente. Essa própria leitura é ilusão. Nós nem sabemos realmente se em espírito nós viríamos dessas formas que nós estamos vendo, as formas que os olhos apresentam a nós. Então você vê o quanto nós estamos mergulhados, o quanto nós estamos mergulhados profundamente em algo. Isso é Maya. Isso é Maya. É aí que começa a vida a atuar. Porque nós começamos a construir esse mundo, começamos a pintar esse mundo, começamos a dar vida em uma consciência, né, em nossa mente, no nosso corpo mental sobre essa vida. Então nós começamos a criar memórias, começamos a criar registros, começamos a criar coisas dentro de nós, e tudo isso vai formando. Tudo isso vai formando um corpo ali dentro, tudo isso vai formando ali dentro um resultado, e esse resultado passa a ser a personalidade. Mas o espírito ele é eterno, o espírito ele é puro, o espírito é a aventurança, é a Ananda, ele está atrás, porque ele já é. Ele é e não precisa ser, ele não precisa se medir, ele não precisa se comparar, ele não precisa experienciar. Então, ou seja, nós somos espectadores reféns, né? O máximo lá atrás é apenas o espectador refém. É aí que nós estamos envolvidos neste mundo de ilusão. É aí que começa, né, a nós estarmos envolvidos, né, em Pactre. Quando nós envolvemos-nos com Pactre, nós começamos a ser prisioneiros de Pactre. Tá bom? Consegue assimilar isso? Consegue refletir sobre isso? Consegue ter percepção em cima disso? Consegue ter percepção? Esta é a raiz dos kleshas. A partir daí, do momento que nós nos condicionamos a esse estado, que nós não percebemos, percebe que nós não percebemos? E mais uma, nós apenas por medir intelectualmente isso, não significa que nós estamos libertos disso. Nós estamos presos, a minha vida é uma vida presa, eu estou preso a isso, você está preso a isso.
Mesmo que intelectualmente nós arranhamos um pouquinho, mesmo que intelectualmente nós entendemos um pouquinho, nós começamos a ter aqui um lapso de um raciocínio sobre isso, não significa que nós estamos libertos. Então, ou seja, não é a inteligência que me trará a liberdade. Observa que não é eu ser inteligente que eu serei liberto. Então, ou seja, não adianta o seu grau de erudição. Não significa que o seu grau de erudição vai lhe dar a liberdade. Não adianta. É somente o caminho do yoga que vai lhe dar a liberdade. E o yoga é o quê? É você sossegar a tua mente, estabilizar essa tela dessa televisão, aquelas imagens que estão ali passando a mil, elas de sossegarem, amainarem e a tela ficar branca. Quando a tela ficar branca, você vai enxergar o projetor e vai ver atrás do projetor. Atrás do projetor está você. Você não é a máquina do projetor. Nós não somos o projetor. Nós não somos nem a luz que é incendida sobre a tela. Nós somos o que está atrás, que é o projetista da vida. Só que nós estamos confundindo, nós estamos vivendo uma realidade achando que somos esse filme que se passa. Mas percebe que por mais intelectualmente que lá perto chegamos, né, que lá tocamos, que lá conseguimos fazer colocações, isso não significa que estamos libertos. Significa que ainda estamos condicionados, que estamos presos. A única coisa que isso nos sinaliza é que nós temos talvez um grau de lucidez, né, lucidez, não entendimento pleno, mas lucidez de que isso está acontecendo em nós. Mas o que vai nos libertar de tudo isso? O yoga. Simplesmente o yoga vai nos libertar de tudo isso. Se você conseguiu entender até então o que eu estou lhe passando, né, quando nós irmos aos demais kleshas, quando nós irmos falar, né, dos demais kleshas, vai ser barbada, vai ser barbadinha para você poder entender. Porque nós já trouxemos aqui uma ampla, né, uma ampla visão de todo. E para poder analisar como que a consciência sendo o tudo, precisar perguntar as coisas da vida. Observe que nós temos questionamentos. Como que o tudo vai ter condicionamento? Se nós somos a expressão de Deus, a centelha de Deus, por que precisamos perguntar as coisas? Por que precisamos tatear? Por que precisamos sair para descobrir as coisas? Se nós somos o puro, eterno, nós somos a resposta. Então observe que a ciência e a humanidade ela caminha para tatear fora o que pode ser buscado dentro. Não está errado buscar fora. Buscar fora também um dia será dado os resultados das coisas que está dentro. Eu acabei de mostrar para vocês que os kleshas atuam em nós, existem os kleshas, né, nós, e existem os kleshas universais. Acabei de explicar isso para você. Então, ou seja, se eu estou procurando fora, eu posso procurar dentro de mim, mas não é melhor procurar dentro de si? Não é melhor eu conhecer-me a mim e eu conectar-me ao todo, porque eu sou o todo, eu sou a fragmentação do todo e eu conhecerei a tudo? Não é melhor isso? Então, o que acontece o quê? Eu sou o laboratório, eu sou, né, o alquimista, eu sou o filósofo, eu sou o cientista, eu sou o astronauta, o astrônomo, eu sou tudo, eu sou o buscador da vida. E se eu buscar dentro de mim, que eu também estou relacionado a tudo, eu estarei buscando fora de mim. Se eu buscar em mim, eu buscarei fora de mim, porque eu sou relacionado a tudo. Tudo que há fora, há dentro de mim. Eu sou a manifestação, né? Esse corpo é a manifestação de todos os reinos, de tudo que é de melhor da matéria, de Pactre. Eu sou o Pactre. Eu sou o mesmo pó das estrelas, eu sou o mesmo pó da estrela solar, do Sol. Eu só tenho algo diferente, que é o Espírito universal. Eu sou a centelha. É só eu procurar dentro de mim, eu estarei procurando em todo o universo.
É só eu colocar minha consciência dentro de mim, eu colocarei a consciência da eternidade. A eternidade é o universo todo. O universo todo, desembaraçado dos kleshas, dos marras kleshas, né? Desembaraçado, é a eternidade. É o bem, a maior aventurança, é o tudo, é a plenitude de tudo. Nossa, é difícil entender isso, né? Tenta parar para analisar a máxima pureza, a pureza. E para ser a pureza tem que ser o tudo. E para ser o tudo tem que ser esse eterno. Não pode haver, é estático, não pode haver relógios girando. Não pode haver dimensões, tempos, não pode ter limitações de nada. Não pode ter limitações nenhuma. Nós estamos do outro lado. É fantástico. Você começa a refletir sobre isso. Começa a ver que nós somos condicionados a viver do que o intelecto nos passa. Começa a ver que somos fragmentados. Começa a ver que a própria Terra ela está fazendo experiências, combinações, através dessa inteligência que atua na matéria terrena. Ela também tem seus kleshas. Ela também está, né? Assim como os gunas agem em mim, agem também no mundo, na Terra, e criam um embaraçamento tão forte, tão profundo. Percebe o quanto nós estamos embaraçados, o quanto a consciência está embaraçada, não é? Entrelaçada, diluída, presa. E nós achamos que somos o mundo dessa personalidade. Nós achamos que somos essa personalidade. Somos prisioneiros. E aí nós ficamos presos a esses nascimentos e mortes. Até quando nós começamos a ver que nós não somos isso. Que nós estamos dentro da tal da caverna de Platão, né? E que nós estamos vivendo só das projeções. Só dessas projeções. E que as projeções elas só existem porque há uma luz forte atrás que está iluminando. E que essa luz é a plenitude, é nossa. Nós mesmos somos a luz. É tão difícil achar palavras para descrever isso, né? Que está dentro da gente. É tão difícil encontrar palavras para trazer as descrições necessárias ao entendimento de tudo isso, né? Vamos à leitura. Eu acho que a leitura ela vai trazer muitos complementos e muitas bases para nós ampliar o raciocínio, né? Em cima de tudo isso, tá bom? Seção de número 2, Sutra de número 5, que fala assim: avidya, ou avidya, né, é tornar o não eterno, o impuro, o mal, e não Atman como sendo o eterno, puro, o bem e o Atman, respectivamente. Este sutra define avidya como a raiz dos kleshas. Sem dúvida, a palavra avidya não é usada em seu sentido comum de ignorância ou falta de percebimento, mas em seu sentido filosófico mais elevado. Não é uma ignorância isso que nós estamos vivendo nesse mundo? A alma presa não é ignorante? Nós não estamos na ignorância profunda, sono profundo. Intelectualmente nós não vamos sair. Não é intelectualmente. Não é por ser esperto que nós vamos sair. A fim de captar o significado da palavra, é preciso recordar o processo inicial por meio do qual, de acordo com a filosofia do yoga, a realidade subjacente, a realidade maior na manifestação, torna-se envolvida com a matéria. Consciência e matéria são separadas e completamente diferentes em sua natureza essencial, mas por motivos que serão estudados nos sutras seguintes, têm de ser unidas. Como pode Atma, que é eternamente livre, olha isso, eternamente livre, ele é autossuficiente, ser levado a assumir limitações que estão envolvidas na associação com a matéria, despojando o conhecimento, ou melhor, o percebimento de sua natureza eterna e autossuficiente? Esta privação de conhecimento da sua verdadeira natureza, que envolve-o no ciclo evolutivo,
é produzida por um poder transcendental inerente à realidade última e é chamado de Maya, a grande ilusão. Esse grande poder, para você poder entender, poder da ilusão, né? Perceba que intelectualmente nós conseguimos tocar. Intelectualmente nós conseguimos tocar. Mas nós não conseguimos nos libertar. O que é isso? Isso é um nó. Isso é um nó. Existe então algo que é um limitador que não nos permite. Porque nós estamos pensando com o intelecto, né, cara? Não é puro. Nós estamos pensando intelectualmente. E o intelecto é fragmento, não é o todo, não é o eterno. Nós temos que estar lá, não pensar lá. Lá não existe mente, lá não pensa, lá não tem mente para pensar. Não existe, dentro do todo não existe mente. Então nós não estamos lá. Mas observe que tem algo que nos condiciona, que não deixa, mais que a gente pense nisso, a gente não consegue chegar lá. Isso é chamado Maya. A grande ilusão, esse é uma lei, é um poder que está atuando, muito grande. Não há dúvida que esta simples afirmação de uma verdade transcendente pode originar inúmeras questões filosóficas, tais como: por que é necessário para Atman, que é autossuficiente, ser envolvido na matéria? Como é possível para Atman, que é eterno, tornar-se envolvidas nas limitações de um tempo e espaço? Não há uma resposta verdadeiramente satisfatória para as tais questões essenciais, embora muitas respostas, obviamente absurdas, tenham sido sugeridas de tempos em tempos por diferentes filósofos. De acordo com aqueles que estiveram frente a frente à realidade e conhecem o segredo, o único método pelo qual esse mistério pode ser elucidado é conhecer esta verdade subjacente na manifestação e que, por sua própria natureza, é incomunicável. Com certeza é incomunicável. Como é que vamos traduzir em palavras o todo? Como o todo pode ser traduzido? A gente fala eterno, mas a gente não tem nem sequer o verdadeiro, o pleno conhecimento do que é eterno. Eterno, tu já imagina algo grande. Eterno não tem tamanho, eterno não pode se medir. Fala assim, é algo eterno. Eterno, dando uma dimensão de tamanho. Não existe tamanho lá, não existe mensuração, não existe relatividade, não existe referencial. Dentro do eterno não pode existir referência. Não existe medições, não existe distâncias, não existe tempo, não existe espaço. Isso não é algo incomunicável? Com certeza isso é algo comunicável. Como é que vai se comunicar algo desta natureza com a limitação, a fragmentação? Não tem como comunicar isso. Isso é incomunicável. Seguindo. Como resultado da ilusão em que a consciência se envolve, ela começa a identificar-se com a matéria com a qual ela se associa. Muito boa essa expressão. Tal identificação torna-se cada vez mais plena à medida que a consciência desce ainda mais na matéria, até que seja atingido um ponto fundo, um ponto de inversão, e começa a escalada na direção oposta. Então observe que dentro desse joguete do contexto vida, dentro da criação de Deus, ele pega Purusha, né, e consciência, e ele parece que sacode, né? Ele cria uma emulsão daquilo e ela funde. Só que ela acontece o quê? Quando ela, aqui, ó, observa, ó, ela entra e ela vai ao fundo, ó. Ela vai lá no fundo, dilui, se mistura e depois se desmistura. Esse é o ciclo de vida, misturar e se desmisturar, mexer, deixar quieto, aquilo para, mexe de novo, mistura, sabe? É os ciclos cósmicos. É os ciclos, porque existe uma dualidade cósmica. Se está parado é porque tem no referencial anda. Né? Parar, andar, subir, descer, mover, existe a dualidade. Existe a não criação e a criação, o não mundo e o mundo. Para uma coisa existir, a outra tem que existir o complemento junto, senão ela não existe. O processo inverso da evolução, em que a consciência
aos poucos se desembaraça, por assim dizer, dessa matéria, resultando na conscientização progressiva da sua verdadeira natureza e terminando em uma completa autorrealização em Kaivalya. Então, ou seja, é um processo. Intelectualmente não vamos chegar lá, temos que passar num processo. Recebe o nome de avidya, a falta fundamental deste conhecimento quanto à sua real natureza, que começa com o ciclo evolutivo. Isso é produzido pelo poder de Maya e termina com a conquista da liberação em Kaivalya. Quando nós fazermos a yoga, praticarmos yoga. A vidya nada tem a ver com conhecimento, nada tem a ver com o conhecimento que é adquirido através do intelecto e que se refere às coisas concernentes aos mundos dos fenômenos. O homem pode ser um grande erudito, acabei de dizer isso, uma enciclopédia ambulante, como se diz. No entanto, estar tão imerso às ilusões criadas pela mente que possivelmente se encontre muito abaixo de um simples estudante, o qual está parcialmente consciente das grandes ilusões do intelecto e a vida nesses mundos dos fenômenos. A vidya desse último é muito menor do que a do erudito, apesar da enorme diferença em conhecimento no que diz respeito ao intelecto. Então tu percebe? O conhecimento ele te facultará a inteligência para sair disso, mas não que você vai sair através da inteligência. Só a inteligência não basta, tem que ter outros fatores que o yoga vai nos ensinar. Em ausência do percebimento da verdadeira natureza, resulta na inabilidade de distinguir entre o eterno, olha, nós não conseguimos distinguir o eterno, o puro e o bem-aventurado, o eu espiritual do não eterno, do impuro e do doloroso não eu. Nós não temos consciência disso, nós não entendemos sobre a passagem da vida, né? Nós não entendemos e estamos achando que somos essa vida, nós agarramos a essa vida, nós agarramos a essas coisas, né? Nós estamos agarrados a esse contexto, né? Nós estamos vivendo essas impurezas. Olha a forma que você alimenta o seu corpo, olha a forma que você avança, né, para segurar as tuas crenças, as coisas em que tu acredita, as tuas bases de constituição de pessoa. Observa tudo isso. A palavra eterno, no caso, significa, como de costume, um estado da consciência que está acima da limitação do tempo. E como conhecemos, o eterno não é nem tempo, não pode ser tempo, não pode ser espaço, não pode ser condicionado a nada. Uma sucessão de fenômenos, né, que é esse estado de consciência, né, que está acima do tempo. O termo puro refere-se à pureza da consciência não afetada e não modificada pela matéria, que já lhe impõe as limitações dos três gunas e, consequentemente, começa a gerar as ilusões. Observa. Nossa, é algo né, intelectualmente inconcebível, incognoscível, né, de se ver, mas existe. É para lá que nós temos que marchar. Essa é a realidade. É o ponto zero. A expressão bem-aventurado, que é citado no Sutra, é claro, refere-se a Ananda, a bem-aventurança de Atman, inerente nela, independente de qualquer circunstância de forma externa. Tu percebe que nós precisamos, para sentirmos prazer de estar em contato com a matéria, nós temos que experienciar coisas materiais, nós temos que estar comendo coisas saborosas, coisas gostosas para a vida ter sentido. Nós temos que estar tendo realizações dentro da matéria para a vida ter sentido. Mas nós não precisamos disso, desses narcóticos, dessas coisas que nos aprisionam ainda mais. Nós já somos a realização plena, nós já somos a realização. Nós só diluindo, nós queremos procurar dentro disso essa realização que está diluída, mas nós já somos. Nós não precisamos estar, eu quero comer um churrasco, eu quero comer uma carne, eu quero comer um chocolate, eu me sentir prazer e felicidade, sentir que eu estou crescendo. Não precisa disso. Isso é ilusão. Ilusão. A privação desse sukha, ou bem-aventurança, inevitável quando a consciência está identificada com a matéria. E dukkha ou miséria. Então vocês percebem que nós estamos vivendo na miserabilidade, né? Nós estamos com os porcos
por assim dizer. Nós estamos misturados aos porcos. Nós estamos ali naquela lama girando, nos lameando cada vez mais e achando que aquilo ali é vida e não é. Nós somos a bem-aventurança plena. Nós estamos tateando dentro dessa matéria procurando, né? Aqui diz assim, todos esses três atributos mencionados na distinção entre o eu e o não eu são meramente ilustrativos e não categóricos. Claro, não existe uma categoria, né? Não existe. Às vezes existem ilustrações, existe, lá, como é que eu faço para dividir todo o oceano? Não existe, mas existe umas referências aí que nós podemos utilizar, mas a água é água. São meramente ilustrativos e não categóricos, já que é impossível definir a natureza do eu e distingui-lo do não eu a partir de concepções limitadas do intelecto. Muito bem dito, o intelecto não vai nos dar o resultado disso, é impossível. A ideia central a ser aprendida é que Atman, em sua pureza, é completamente consciente e de sua verdadeira natureza. É a expressão. A progressiva evolução na matéria priva-o progressivamente desse autoconhecimento. E a privação do que se chama, é a privação desse que se chama vidya. Como essa questão pertence às realidades situadas além do contexto do intelecto, não é possível compreendê-las apenas por meio do intelecto. Olha que coisa. Está acima do próprio intelecto. Por isso que como eu falei, nós arranhamos, mas não tocamos. Nós sentimos, percebemos, mas não pegamos. Está acima de tudo isso. Lá é a vidya. Existe um laço que nos amarra, existe um laço que nos prende. Se nós vamos falar das bem-aventuranças aqui, né, do que nós temos que sentir, nós temos que estar tateado, nós temos que ver prazer, nós temos que ter prazer nas coisas, nós temos que dar risada para sentir que estamos bem, nós temos que sentir isso. Isso é falso, isso é ilusório, isso é tudo transitório. Nós já somos realizados. Por que nós precisamos estar em contato com a matéria para sentir isso? Por que nós temos que estar amarrados a tudo isso? Por quê? Está entendendo? Isso que faz nos evoluir. Assim nós encerramos então, né, essa sessão o vídeo de número 5, a sessão de número 5, e nós vamos então para o Sutra de número 6 no próximo encontro, que é muito, muito bacana também, muito interessante também, e vai nos projetar em cima do que nós já pegamos hoje no próximo encontro, vai nos trazer muito mais luz para entender os kleshas, entender o porquê de praticar o yoga e por que nós temos que ser afim com a praticação de yoga, tá? Errei a palavra, mas é porque está encerrando o tempo. Um abraço.